Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre doenças ligadas à obesidade e vou citar 10 exemplos delas. Você também vai entender por que não cabe falar em obesidade saudável e como o mundo de hoje acaba contribuindo muito para que esse nível de obesidade chegue à estratosfera, digamos assim. Bom, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, desde 1980 os níveis de obesidade simplesmente duplicaram. Em 2008, ou seja, 7 anos atrás, a incrível cifra de 1,4 bilhão de adultos estava acima do peso. E dentre esses, eram 200 milhões de homens e 300 milhões de mulheres obesos. E esses dados são ainda mais alarmantes, porque 65% da população mundial vive em países onde os problemas relacionados à obesidade, as consequências da obesidade, matam mais do que as consequências de fome e outras causas de baixo peso. E outro dado alarmante, esse de 2011, é que 40 milhões de crianças no mundo todo, abaixo dos 5 anos de idade, estavam com algum grau de sobrepeso. E uma das causas disso, dessa epidemia mundial de obesidade, é a modernidade, digamos assim. Nós vivemos num mundo onde temos uma superabundância de alimentos e tecnologias que acabam favorecendo o sedentarismo. Antigamente as pessoas iam brincar, se divertir, pedalando, correndo, coisas do tipo. Hoje em dia jogam videogame. E o pior de tudo é constatar que a obesidade é algo completamente prevenível. E apesar de existir uma corrente que afirma a existência de uma chamada obesidade saudável, isso não é um fato totalmente comprovado, e nos raros casos, aliás, eu já até falei qual é o problema, isso é a exceção, estão usando a exceção para justificar a regra. O fato é que mais de 80% das pessoas que estão obesas, elas vão ter algum problema de saúde. Ou seja, no final das contas, a questão da obesidade saudável não passa de uma desculpa para você manter o status quo atual. Então agora eu vou comentar sobre os 10 principais problemas de saúde relacionados à obesidade. E o primeiro deles é a chamada hipertensão arterial, ou a famosa pressão alta. Na população norte-americana, a hipertensão arterial é a principal causa de morte em pessoas acima de 25 anos. Milhares e milhares de pessoas sofrem desse mal, que, além de já ser ruim por si só, é um fator de risco para doenças do coração. E uma coisa que pode simplesmente curar a pressão arterial chama-se emagrecimento, até porque a obesidade está intimamente relacionada com a pressão arterial. E eu sou exemplo vivo disso. Vou passar aqui a minha experiência em relação à pressão alta. Aos 28 anos de idade, no auge da minha obesidade, eu descobri que eu estava hipertenso. Comecei a fazer exercícios e eu não precisei nem emagrecer tudo o que eu precisava para a minha pressão arterial voltar a níveis normais. Ou seja, mesmo ainda acima do peso, só com o que eu emagreci, eu consegui normalizar a minha pressão arterial. O segundo grande problema de saúde causado pela obesidade é o diabetes. Isso, claro, porque a obesidade acaba levando a um grau imenso de resistência à insulina, que vai acabar levando ao diabetes tipo 2. E eu podia fazer uma lista imensa de consequências negativas do diabetes aqui, mas eu vou citar só 3. Você pode evoluir para uma insuficiência renal, que vai precisar de hemodiálise e, quem sabe, transplante. Você pode acabar ficando cego ou você pode ter um membro amputado. E com você emagrecendo, você consegue eliminar a resistência à insulina e curar o seu diabetes. Vamos para a terceira categoria de doenças relacionadas à obesidade e eu estou falando das doenças do coração. A obesidade é um enorme fator de risco para a doença coronariana, que em última análise acaba levando ao famoso infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. E só o fato de você estar acima do peso já eleva muito o seu risco de sofrer um infarto antes dos 45 anos de idade. Mesmo pessoas jovens, como os adolescentes, no caso adolescentes obesos, eles têm um risco muito maior de sofrer um infarto antes dos 35 anos do que adolescentes que não são obesos. O quarto problema relacionado à obesidade é a elevação do colesterol. Como você já deve saber, o colesterol tem frações boas e frações ruins, e a obesidade ela tem o poder de elevar todas as frações ruins e diminuir as frações boas. E isso, em última análise, vai aumentar muito o risco de doenças cardiovasculares. E, novamente, uma solução prática para isso é emagrecer. A quinta doença relacionada à obesidade é o câncer. Estar acima do peso aumenta a chance de você ter determinado tipo de câncer em até 50%. É muito. Um exemplo disso é que mulheres obesas têm uma chance muito maior de ter câncer de endométrio. E vamos passar para o sexto problema relacionado à obesidade, que é a infertilidade. Isso acontece principalmente nas mulheres, que pelo fato de estarem obesas, ou seja, terem mais células de gordura, essas células acabam produzindo mais hormônios masculinos, e isso acaba, em última análise, causando insuficiência do ovário.
E como se não bastasse a insuficiência do ovário, há um risco aumentado de câncer de ovário também. O fato é que o organismo precisa estar num peso adequado para você ter uma produção correta, equilibrada de hormônios que vão regular a ovulação e a menstruação. E não pense que se você é homem, você está livre disso não. A obesidade também é comprovado fator que acaba diminuindo a motilidade e a fertilidade dos seus espermatozoides. O sétimo problema relacionado com a obesidade é a dor lombar. E aqui eu vou incluir também os problemas articulares, como artrose de joelhos e artrose de quadril. Se por acaso você conhecer algum ortopedista, você pode perguntar para ele sobre a incidência de artrose no joelho e quadril e também de artrose de coluna ou dores lombares em pacientes que estão muito acima do peso. E você, aliás, eu já vou te adiantar qual é a resposta, ele vai dizer que são muito mais comuns. E a estrutura da coluna vertebral, a sua curvatura natural, ela é muito propícia a causar digamos assim, uma sobrecarga na região lombar, que é mais sensível. Estamos quase acabando a nossa lista, vou passar para o oitavo problema relacionado à obesidade, que são as infecções de pele. E isso acontece pelo fato que pessoas muito obesas, elas acabam tendo mais dobras na pele, e essas dobras acabam irritadas pelo atrito e mais vulneráveis, digamos assim, a eczemas, infecções e outras lesões. Vamos passar para o nono e penúltimo problema da nossa lista, que são as úlceras gástricas. Bom, de acordo com um estudo do National Institute of Health lá dos Estados Unidos, a obesidade pode ser um fator contribuinte importante para o aparecimento dessas úlceras. E elas acabam ocorrendo quando você tem um desequilíbrio causado por um excesso de secreção de ácido, e esse excesso é muito mais comum em homens obesos. E o décimo e último item da nossa lista são as pedras na vesícula biliar, ou colelitíase no jargão médico. E isso é uma coisa que qualquer cirurgião geral vê na sua prática diária. A coisa mais frequente são mulheres acima do peso precisarem fazer uma cirurgia de retirada da vesícula biliar por causa de pedras. E por que isso acontece? Uma das funções do fígado é a secreção de bile. A bile tem a função de ajudar a emulsionar, a digerir as gorduras da dieta. E quando a bile é secretada em excesso, ela é armazenada na vesícula biliar e pode estar envolvida na gênese, aliás, pode não, está envolvida na gênese das pedras, que acabam obstruindo a vesícula e causando a dor e a necessidade de retirada cirúrgica. E aí uma dieta muito rica em gordura acaba fazendo o fígado aumentar a produção de bile e aumenta o risco não só da obesidade, como da litíase biliar no caso. Para concluir o nosso vídeo aqui, nós vimos que não são poucos os problemas que podem advir da obesidade e as consequências podem ser severas. E não existe desculpa, até porque são problemas totalmente preveníveis. E como a gente sabe, prevenir é muito melhor do que remediar. Certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal do YouTube e até a próxima!